Quem tem a Bíblia Sagrada diz amém. E quem ama a palavra de Deus diga eu. Então abra em João Evangelho, João capítulo 4. A porção que Deus deu de manhã, o Senhor dará esta noite. João capítulo 4, versículo 3 a seguir. Digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem já encontrou o Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém? Amém, meus irmãos? Levanta a mão ou a Bíblia, fecha os olhos e orem dizendo: meu Deus, eis aqui a sua palavra. Senhor, fala comigo neste momento através da sua palavra. Quero recebê-la, ouvi-la, praticá-la, vivenciá-la, pois sei que ela é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e é digna de toda a nossa aceitação. Meu Deus, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém, amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Mais forte, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu coloquei um tema nesta mensagem, e
O tema é o seguinte: dá-me dessa água. É o pedido da mulher samaritana, é o rogo da mulher samaritana, quando ela tem o diálogo com Jesus, e Jesus fala sobre a água viva, e ela diz: dá-me dessa água. Eu sei que vocês já leram este relato bíblico, talvez não apenas uma vez, mas várias vezes. Você que gosta de ler a palavra de Deus, já leu este relato bíblico. E é dentro desta palavra, deste contexto, que eu quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Quando eu olho para o capítulo 4 de João, eu olho um pouquinho antes, eu vejo o capítulo 3. Nos capítulos 3 e 4 de João, existe um grande contraste. No capítulo 3, Nicodemos encontra-se com Jesus e mantém um diálogo com Jesus. No capítulo 4, é a mulher samaritana que tem este encontro com Jesus, e ela tem esse diálogo com Jesus. Portanto, no capítulo 3, a figura central é Nicodemos, um judeu. No capítulo 4, a figura central é uma mulher, a mulher samaritana. Nicodemos era um homem de uma cultura elevada. A mulher samaritana era uma mulher inculta, ou seja, uma mulher que não tinha cultura, não tinha um grau de intelectualidade. Nicodemos era um homem respeitado, pois ele era mestre em Israel. A mulher samaritana, diferente dele, era uma mulher de má reputação. Nicodemos era um homem rico, a mulher samaritana era pobre. Meus amados irmãos, ela não tinha riqueza alguma. Nicodemos, no diálogo com Jesus, ele reconheceu Jesus como mestre vindo de Deus, dizendo: ninguém é capaz de fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. A mulher samaritana, no diálogo, ela reconhece Jesus como profeta e diz: vejo que tu és profeta. Mas ela reconheceu Jesus mais do que um profeta, ela reconheceu Jesus como o Messias prometido de Israel. Nicodemos, ele não quis, ele temeu em conversar com Jesus à luz do dia, enquanto que a mulher samaritana, ela aceitou dialogar com Jesus em pleno meio-dia. Meus amados irmãos, no diálogo que esta mulher teve com Jesus, no meio do diálogo que ela teve com Jesus, ela fez um rogo a Jesus, dizendo: dá-me de beber desta água que o Senhor está falando sobre ela, que eu não a conheço. Foi o rogo desta mulher. Meus amados, à margem dos pedidos de Jesus a Deus em favor da igreja, há na Bíblia Sagrada pelo menos 3 rogos que merecem a nossa consideração. Existem vários rogos registrados na Bíblia Sagrada, mas eu destacaria 3 que merecem a nossa consideração. O primeiro dos 3 é o rogo de Moisés. A Bíblia Sagrada fala que Moisés, ele não abre mão da presença de Deus, acompanhando o povo hebreu nas marchas pelo deserto após o fracasso de Arão.
Quando Moisés rogou a Deus, dizendo: Deus, não me faça dar um passo sem a sua presença. Eu quero a sua presença, eu preciso da sua presença, eu dependo da sua presença. Eu costumo dizer que o crente sábio não abre mão da presença de Deus, porque ele sabe que precisa e depende da presença de Deus. O segundo rogo na Bíblia Sagrada que merece a nossa consideração também é de Moisés. Moisés suplica a Deus que Deus mostre a sua glória. Moisés não abriu mão também da glória de Deus. Ele reconheceu que ele precisava da glória de Deus, ele queria a glória de Deus, ele não abria mão da glória de Deus, ele dependia da glória de Deus. E o terceiro rogo que merece a nossa consideração é o rogo desta mulher, a mulher samaritana. Depois daquele diálogo que ela teve com Jesus, ela olha para Jesus e ela suplica dizendo: Senhor, dá-me de beber desta água viva que eu desconheço. Ela disse: dá-me de beber desta água. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que Jesus Cristo, esta fonte inesgotável, Ele está presente. E se você quiser beber desta fonte, esta noite você vai beber desta fonte. Você vai beber desta fonte, você vai beber desta água. Aleluia, glória, pode glorificar o nome de Jesus. Jesus estava na primeira parte do seu ministério público, ouça isto. Ele estava na primeira parte do seu ministério público. Aqui no texto sagrado, no versículo de número 3, a palavra está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixa a Judeia e Ele vai para a Galileia. Existia, meus amados irmãos, naquela época, 3 caminhos, apenas 3 caminhos que dava acesso ao norte da Galileia, onde Jesus estava caminhando. E segundo o que nós entendemos aqui na Bíblia Sagrada, entre os 3 únicos caminhos que dava acesso ao norte da Galileia, Jesus escolheu um caminho que, na opinião dos judeus, era o pior caminho. Na opinião dos judeus, o caminho que Jesus escolheu para ir até a Galileia era o caminho da profanação, o caminho do pecado, o caminho da indiferença, a estrada de Sicar. Jesus estava sempre contrariando a tradição dos judeus. Ele estava sempre contrariando as leis judaicas, as ideologias dos pensadores e o sistema de religiosidade dos religiosos. Jesus Cristo, Ele escolhe o caminho que para os judeus era o caminho da profanação, do pecado e da indiferença. Quando Jesus escolhe a estrada de Sicar para ir para a Galileia, talvez os discípulos olhassem uns para os outros e balançassem a cabeça, como se estivesse perguntando um para o outro: por que será que ele escolheu o pior caminho? Por que será que ele escolheu o caminho considerado da profanação, do pecado e da indiferença? Meus amados irmãos, quando Jesus tinha que libertar alguém, quando Jesus tinha que atender alguém, quando Jesus tinha de salvar alguém, Ele contrariava as tradições da época, Ele contrariava as leis judaicas, Ele contrariava as ideologias dos pensadores e o sistema de religiosidade dos religiosos. Ele não estava nem aí.
Ele não importava de ser criticado. Quando ele tinha que salvar alguém, quando ele tinha de socorrer alguém, quando ele tinha de libertar alguém, ele contrariava qualquer tradição, leis, ideologia, sistema de religiosidade. Ele não ligava para as críticas, mas ele ia, ele salvava, ele curava, ele libertava, ele tirava pessoas lá do fundo do poço e levantava. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Quantas vezes ele foi criticado? No encontro que ele teve com Zaqueu, e quando ele foi para a casa de Zaqueu, criticaram ele dizendo que ele dizia ser o filho de Deus e estava na casa de um homem pecador, na casa de um publicano, na casa de um cobrador de impostos. Diante das críticas que Jesus recebeu, estando ele na casa de Zaqueu, ele simplesmente levantou a voz aos céus e glorificou a Deus, dizendo: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele vai pela estrada de Sicar, e ele vai caminhando, tendo saído da Judeia, ele vai para a Galileia. Ele sabia que naquele caminho ele ia encontrar com esta mulher, uma mulher subjugada, uma mulher atribulada, uma mulher pecadora, uma mulher algemada pelas algemas do pecado, uma mulher que espiritualmente falando e moralmente falando estava detonada, acabada, massacrada. Sua autoestima estava lá embaixo. E Jesus ia encontrar com esta mulher. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. E com ele há a unção que despedaça o jugo. Com Jesus existe a unção que despedaça o jugo do sofrimento, o jugo das opressões, o jugo do pecado. A unção despedaça o jugo. Jesus vai caminhando. Os discípulos estão com ele. Muitos seguidores o seguiam. E no versículo de número 6, a palavra diz que Jesus chegou nas imediações, onde estava o poço de Jacó. A Bíblia está dizendo no versículo 6, que cansado da caminhada, Jesus sentou ao lado do poço de Jacó. Seus discípulos saíram e foram à cidade comprar alguma coisa. Ordem de Jesus para que ele ficasse ali só. De repente, quando Jesus está sentado à beira do poço de Jacó, vem chegando uma mulher. Indiferentemente, a mulher chega ao poço e sequer olha para o lado onde Jesus está. Seria mais um dia rotineiro. Aquela mulher, ela estava acostumada a ir buscar água no poço de Jacó. E era mais um dia de rotina. Certamente ela pegaria o seu balde, encheria de água e levaria para a sua casa. Ela chega e sequer olha para o lado, e Jesus está observando ela. Meus irmãos, é assim que muitas pessoas procedem ao entrar na igreja. É assim que muitas pessoas procedem ao participar de um culto. Fica indiferente ao que está acontecendo no culto. Como aquela mulher chega no poço e sequer olha para o lado, ela fica indiferente em relação à presença de Jesus. Ela não percebe a presença de Jesus.
Quantas pessoas vêm à igreja, quantas pessoas vêm ao culto, assiste ao culto, passa o culto todo e quando termina o culto não sabe absolutamente nada do que aconteceu no culto. Deus falou, mas ela não ouviu. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Deus tocou, o Espírito Santo se manifestou, mas a pessoa ficou indiferente a tudo o que aconteceu no culto. É assim que muitas pessoas procedem em um culto de adoração a Deus. Mas eu glorifico a Deus por acreditar que nesta noite, não tem ninguém indiferente aqui. Eu glorifico a Deus por acreditar que você está sentindo a presença do Senhor, que você está ouvindo o que Deus está falando e que você vai sair daqui abençoado por Ele. Aleluia, glória a Deus. Jesus está ao lado do poço. Imagine o olhar de Jesus fixo naquela mulher. A mulher prepara para lançar o balde no fundo do poço, para tirar água e levar para a sua casa. Quando a mulher se prepara para lançar o balde no fundo do poço para tirar água, sem perceber a presença de Jesus ali, aí a Bíblia Sagrada diz que dado o momento, o Senhor Jesus Cristo rompe aquele silêncio e diz para a mulher: mulher, e ela desperta e olha, e ele diz: dá-me de beber. Aleluia, aleluia. Jesus iniciou o diálogo. Jesus se comunica com aquela mulher. Ela fica surpresa quando Jesus chama ela e se comunica com ela. Quero dizer a você que Jesus é o mesmo, e Ele se comunica conosco, e Ele está falando com você esta noite, Ele está se comunicando com você esta noite. Ei, ouça o que Jesus está falando com você, e se você ouvir o que Ele está falando com você, e assimilar o que Ele está falando com você, certamente você sairá daqui diferente. Você sairá daqui diferente. Você sairá daqui mais abençoado, mais alegre, mais feliz, mais realizado. Aleluia, glória a Deus. Mas algo aconteceu. Quando Jesus inicia o diálogo, chama a atenção da mulher e diz: mulher, dá-me de beber. A tradição de imediato leva aquela mulher a reconhecer o sotaque judeu. A tradição leva a mulher a uma posição de indignação e espanto. Porque judeu não se comunicava com samaritano. Samaritano não se comunicava com judeu. Eram povos opostos. E a mulher, assustada, espantada, de certo modo, até indignada, ela olha para Jesus e ela diz o seguinte: tu és judeu, eu estou conhecendo pelo seu sotaque que tu és judeu, como pode? E nem deve haver comunicação entre você e eu. Como pode me pedir de beber, visto que sou mulher samaritana e você é judeu? Afinal de contas, o que é que você quer comigo? Veja bem, o Satanás esqueceu que Jesus é divino e fez uma insinuação, como se Jesus estivesse interessado naquela mulher. Ela, assustada, espantada e até indignada, ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, se judeu não se comunica com samaritano e vice-versa? Afinal de contas, o que é que tu quer comigo? Jesus
com os olhos fixos naquela mulher, ele surpreende a mulher. Ele surpreende ela dizendo: ó mulher, se tu soubesse quem é que ele pede de beber, você sim pediria e eu te daria água viva. Jesus falava de uma água viva, água viva, água viva. Se tu soubesses quem é que está falando com você, tu pediria e ele te daria água viva. A mulher, meus irmãos, ainda sem nada entender, ela replica: peraí, água viva? Tu estás falando de uma água melhor do que a água desse poço? Porventura tu és maior do que nosso pai Jacó, que construiu esse poço e ele próprio bebeu da água deste poço, seus filhos beberam da água deste poço, seu gado, seus animais beberam da água deste poço. Porventura és tu maior do que nosso pai Jacó? Aí Jesus falou: ô mulher, qualquer que beber da água deste poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, no seu interior, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Oh, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Ei, glorifica o nome do Senhor. Com tudo isto, finalmente, percebendo ainda que a mulher carecia de uma melhor visão para entender os fatos daquela tarde em Sicar, Jesus revelou à mulher a qualidade da sua vida moral e espiritual. Quando Jesus falou: vai, chama teu marido e vem cá. E ela disse: não tenho marido. E ele disse: disseste bem, não tenho marido, porque você teve 5, mas o que está com você agora não é teu. Isto você disse a verdade. Aquela mulher espantou. Quando Jesus revela a qualidade de sua vida moral e espiritual, ela se assusta. Obviamente, ela pensou consigo: que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse que nunca havia me visto? Eu não o conheço, ele nunca havia me visto, e ele revela a qualidade da minha vida moral e espiritual. Que homem é este? Ela imediatamente fixa os olhos em Jesus e diz: já sei, tu és profeta, tu és profeta, tu és profeta, tu és profeta. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus outra vez? É aí que esta mulher começa a entender aquela importante tarde em Sicar. Além de Jesus revelar a qualidade da sua vida moral e espiritual, Jesus ensinou àquela mulher o caminho da adoração a Deus. E ao ensinar para ela o caminho da verdadeira adoração a Deus, Jesus ensinou para ela que a verdadeira adoração a Deus nada tem a ver com a religião dos judeus e nada tem a ver com a religião dos samaritanos. Jesus falou: mulher, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai está à procura dos tais que assim o adoram em espírito e em verdade.
Deixa eu perguntar, tem verdadeiro adorador aqui esta noite? Tem? Tem verdadeiro adorador aqui esta noite? Se tiver, levante a mão e dá um brado de glórias ao nome dele. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Com estas palavras, Jesus estava ensinando para aquela mulher que a conversão começa de dentro para fora. Os judeus e os samaritanos entendiam e faziam totalmente diferente. Jesus estava ensinando para aquela mulher que a conversão começa de dentro para fora. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Primeiro expressa-se no espírito, depois expressa-se com os membros do corpo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você pega um copo para encher de água, se o copo não encher, jamais ele irá transbordar. Se o copo encher e transbordar, veremos os sinais da água na sua parte posterior. Jesus disse: primeiro em espírito, depois em verdade. Jesus estava ensinando para aquela mulher o novo caminho da verdadeira adoração, ensinando que a verdadeira adoração nada tinha a ver com a religião dos judeus, nada tinha a ver com a religião dos samaritanos, e que a verdadeira conversão, ela começa de dentro para fora, ou seja, ela começa dentro e reflete fora. Ela começa dentro e reflete fora. É aí que aquela mulher começa a compreender que Jesus não era, que aquele homem não era simplesmente um profeta, mas que ele era o Messias prometido de Israel. Ele era o Messias prometido de Israel. Ele era o Messias prometido de Israel. A unção de Jesus Cristo começa a despedaçar o jugo de sofrimento daquela mulher. Ela era uma mulher frustrada. Ela era uma mulher arrasada, uma mulher detonada. A qualidade de sua vida moral e espiritual massacrava ela e fazia com que ela carregasse um sentimento de culpa. Ela estava confusa, além disso, ela estava confusa. Ela queria saber o caminho da verdadeira adoração, mas confusa, ela não sabia o caminho da verdadeira adoração. Ela não sabia se o caminho da verdadeira adoração a Deus era através da religião dos judeus ou através da religião dos samaritanos, seus pais. Completamente confusa. Ela estava presa pelas algemas do pecado. Mas com este diálogo, Jesus estava desprendendo ela de suas algemas. Jesus estava quebrando e despedaçando o jugo que massacrava a vida dela. Sua vida moral e espiritual estava sendo massacrada pelo jugo do pecado, e Jesus estava despedaçando aquele jugo. Jesus estava mudando a vida dela. Jesus estava transformando a vida dela. Jesus estava fazendo com que ela se tornasse numa verdadeira adoradora. Foi ali que ela aprendeu o novo caminho da verdadeira adoração. Aleluia, pode glorificar o nome do Senhor.
quando ela se converte, quando ela recebe a libertação, quando ela, através daquele encontro, desse encontro, ela recebe Jesus, reconhece Jesus, ela diz: esta bênção não pode ficar só comigo. Ela corre, vai até a cidade, ela faz uma proclamação que se divulgou na cidade de Samaria, e ela diz: minha gente, lá no poço de Jacó tem um homem, ele revelou os segredos da minha vida moral e espiritual, ele me ensinou o caminho da verdadeira adoração a Deus. Vejo que ele não é simplesmente um profeta, ele pode ser o Messias prometido a Israel. E o povo da cidade se juntou, foi até o poço de Jacó, e Jesus fez um tremendo culto ali, onde muitas vidas foram libertas, salvas, transformadas pelo poder da sua palavra. Oh, aleluia! Pode glorificar o nome do Senhor, glorifique a Ele, aleluia! Jesus continua abençoando vidas. Me lembro, meus amados irmãos, de outras 3 mulheres que receberam grandes bênçãos de Deus ao ir a um poço. Rebeca, onde encontrou com os servos de Abraão, que a levaram para ser a esposa de Isaque, lá em Gênesis 24:15. Raquel, onde encontrou-se com Jacó, que foi seu futuro marido, lá em Gênesis 29:9. Zípora, onde encontrou com Moisés, com quem se casou mais tarde. E finalmente esta mulher samaritana encontra-se com Jesus em um poço e recebe a maior de todas as bênçãos: bebe desta água. E recebe a transformação. A água purifica, a água limpa, a água refresca e a água estanca a sede do corpo. Mas quando Jesus falou da água viva, ele estava falando de algo muito mais relevante. Ele estava falando do seu Espírito Santo. Quando ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Com isso, Jesus estava dizendo que quem beber desta água não deve esperar somente perdão e novo nascimento, mas deve esperar, além de perdão, além de novo nascimento, também deve esperar a plenitude do Espírito Santo, que nos concede gozo, paz, direção e poder. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. O homem recebe neste mundo da fonte que os cercam, e todas as fontes ao nosso redor seca-se e falha. A fonte do dinheiro seca-se e falha. A fonte da saúde seca-se e falha. A fonte da alegria seca-se e falha. A fonte da felicidade seca-se e falha. A fonte da reputação seca-se e falha. A fonte da paz seca-se e falha. Quantas vezes em meio à riqueza vem a pobreza? Quantas vezes em meio à saúde vem a doença? Quantas vezes em meio à felicidade vem a infelicidade? Quantas vezes em meio à alegria vem a tristeza? Quantas vezes em meio à vida vem a morte? Todas as fontes ao nosso redor seca-se e falha, mas há uma fonte que não seca e não falha. Esta fonte não está ao nosso redor, essa fonte vem de cima, vem do alto. Esta fonte é Jesus Cristo. Esta fonte não seca e não falha. Quem recebe desta fonte, receberá para sempre. Aleluia, glória a Deus. Ela disse: dá-me de beber desta água.
Jesus é uma fonte inesgotável. Quem bebe desta fonte tem para sempre, porque esta fonte não se esgota. Meus irmãos, o governo francês fez uma grande maravilha quando abriu poços artesianos no deserto do Saara. Poços abertos à força de brocas, os quais jorraram água com abundância, e todos ficaram admirados quando viram águas no grande deserto do Saara. Onde tudo era ermo, onde tudo era seco, agora há ervas, palmeiras e plantas. Meus irmãos, quando o Espírito Santo nos dá de beber de suas profundas fontes, o nosso espírito se alegra, o nosso deserto espiritual se regozija e floresce, e a nossa alma se transforma num oásis. Apesar de tudo ao redor ser seco e ermo, mas quando nós bebemos das profundas fontes do Espírito Santo, o nosso deserto espiritual se regozija, floresce, e a nossa alma é um oásis. Portanto, eu lhe convido esta noite, beba desta água que Jesus oferece, beba desta água, beba desta água, beba desta água, beba desta água. Aleluia, beba desta água. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Beber desta água é dar ouvido à palavra de Jesus, é participar deste momento, é guardar a palavra no seu coração, é buscar o Espírito Santo e se encher dele, porque quem busca o Espírito Santo e se enche dele pode ter gozo, paz, direção e poder. Porque o Espírito Santo, ele traz, além de trazer perdão para os nossos pecados, novo nascimento, ele nos concede gozo, paz, direção e perdão. Jesus quer te dar tudo isso hoje. É tudo para você, tudo para você. Perdão, novo nascimento, gozo, paz, direção e poder. Perdão, novo nascimento, gozo, paz, direção e poder. Recebe isso aí agora para você. Recebe aí perdão, novo nascimento, gozo, paz, direção e poder. Beba desta água, beba desta água, beba desta água, beba desta água. Ei, você pode glorificar o nome dele? Levante a mão e glorifica. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o seu coração.